Olá, queridos, canal Apocalipse Final dos Tempos, 5 de março de 2021, porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Salmos 27, verso 5. Estão prontos para serem escondidos no pavilhão e no tabernáculo do Senhor? Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Amados, nesse vídeo eu vou apresentar um sonho que é do irmão Joshua, um sonho lindíssimo, uma experiência linda que ele teve hoje mesmo, 5 de março. Antes, vou pedir o like missionário. Ajude esse vídeo a alcançar uma outra noiva que pode estar triste, cansada e vai ser renovada no nome do Senhor Jesus. O Senhor tem renovado as nossas forças todos os dias e tem nos trazido alegria. E agora, mais uma vez, em mais um dia, Ele tem despejado a sua alegria sobre nós através dos sonhos, visões, revelações e tem nos ajudado a saber lidar com esse tempo. Então, queridos, esse aqui é o sonho do irmão Joshua. É um sonho um pouco comprido, mas muito, muito interessante. Você vai ser muito edificado e edificada. Então, vamos lá. A paz do Senhor, irmã Gisele, venho aqui contar como Deus é maravilhoso e tremendo nos seus feitos. Eu acabei de acordar e são 7h13 do dia 5 de março de 2021. Olha, ele acordou assim, tão cheio de alegria que ele foi logo compartilhar a experiência. Que coisa legal. Eu estava ficando intrigado com esses sonhos com bebês. Eu nunca tive sonho com bebês. Aliás, irmão, só a título de curiosidade, esse bebezinho aqui sou eu, tá? Então, vamos lá. Já tive com o arrebatamento da igreja, com a grande tribulação, mas nunca com bebês. Anos atrás, em 2017, fiz alguns estudos onde aprendi que o filho varão, ou seja, o bebê da mulher do Apocalipse 12, se tratava da igreja. Até que eu conheci seu canal e vi um monte de pessoas sonhando com bebês. Então, essa noite, eu fui dormir com tristeza no coração e fiz uma oração onde perguntei ao Senhor a respeito desses sonhos. Então, apresentei a Deus a minha tristeza na oração. Eu perguntei ao Senhor a respeito dos sonhos que tantos estavam tendo e eu não tinha mais nenhum. E perguntei se era realmente porque ele estava voltando tão depressa que as pessoas estavam tendo sonhos. Que ele me mostrasse algo também. Já de madrugada o Senhor me despertou para orar. Então orei e chorei muito. De repente senti a presença de Jesus. Olha só, irmãos, começa aqui já não é mais a tristeza dele, é a experiência aí com o Senhor Jesus que começa. De repente senti a presença de Jesus no meu quarto e ouvi ele falar comigo que já estava vindo. E também senti ele me consolar. Fui dormir sentindo aquela presença maravilhosa e muito feliz. Então sonhei que minha esposa tinha acabado de ter um bebê. E ele era recém-nascido, pois tinha nascido naquele mesmo dia. E eu queria vê-lo logo. Aí alguém me parabenizava e dizia: agora são 2, hein? Isso porque eu já tenho um bebê de 2 anos e meio. Então, eu entrava no quarto e via minha esposa deitada na cama, meu filho de 2 anos e mais um bebê lindo, enorme, que acabara de nascer e era uma menina. Eu ficava apaixonado por ela e ela estava querendo chorar de fome. Daí a minha esposa dava leite a ela e eu dizia: tem que dar leite materno. E ela concordava com a cabeça. De repente, estávamos eu e a esposa e o bebê em um ônibus. Aí já mudou tudo. Em um ônibus parado, em um ponto de ônibus. E vinha outro ônibus cheio de gente e parava no ponto. Eu procurava ver se aqueles ônibus nos levariam para casa. Então eu ficava tentando descobrir, aí de repente percebi que o ônibus já estava para ir embora. Então eu ia até lá na janela do motorista e perguntava se aquele ônibus nos levaria para casa. Ele dizia que era novato e que iria perguntar ao trocador. Quando ele confirmava que o ônibus iria passar no meu bairro, ou seja, nos levaria para casa, eu pegava a esposa e o bebê no colo
e uns papéis e correndo entrávamos no ônibus. Dentro do ônibus, minha esposa pagava a passagem enquanto eu segurava o bebê no colo com todo carinho. Depois ela pegava o bebê e ia se acomodar no ônibus. Daí eu via que o ônibus estava cheio de gente, tinha crianças também. A trocadora ficava explicando à minha esposa algumas coisas do ônibus. Eu passava para perto e procurava me acomodar também. Quando o despertador do celular me acordou e eram 7 horas da manhã, você vê, irmãos? Às 7h13 ele já estava compartilhando, tamanha era a alegria dele. Então, Jesus é lindo. Me visitou de madrugada, me deu 2 sonhos com um bebê e com o ônibus nos levando para casa. Aleluia. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Só que não acabou não, irmãos, tem mais. E aí depois ele compartilhou um outro comentário. Hoje, no café da manhã, ao contar esse sonho à minha esposa, ela me disse que sonhou que estava grávida de uma menina e que eu estava tão feliz que estava extasiado. Então ela pensava como ela poderia estar grávida de uma menina se ela não podia mais ter filhos. Minha esposa fez ligadura depois do nosso segundo filho, um menino de 2 anos e meio. Ela realmente não tem como ter outro bebê. Maranata. Então, queridos, fazendo um apanhado, ele vai dormir triste, né? Porque todo mundo tem sonho com bebê e ele não tem. Aí ele pede isso ao Senhor. De madrugada ele é acordado e ele vivencia um momento de experiência com o Senhor Jesus, mesmo que ele não veja, ele sente a presença e ele ouve que Jesus dizendo que ele está vindo, ainda sente o consolo dele, e aí ele vai dormir e sonha que a esposa dele tem um bebê e é uma menina, né? Então ele vivencia aquele momento ali junto com a esposa. E logo depois ele tem um outro sonho, ou então o mesmo sonho muda, né, a cena. Aí ele já está num ponto de ônibus, já tem um ônibus e tem um outro ônibus chegando. E aí ele vai verificar com o motorista se aquele ônibus passa em casa mesmo. E ele está lá com o bebê e a esposa, né? E o ponto de ônibus tem tudo a ver com o arrebatamento, né? Porque são os ônibus, o meio de transporte que nos levaria. E aí, quando ele está no café da manhã com a esposa, ele fica sabendo que a esposa teve um sonho também, que ela tinha um bebê e era uma menina. E, enfim, uma coisa acaba se encaixando com a outra, né, irmãos? Que coisa tremenda, porque não foi só um sonho para uma pessoa, foi um casal que teve praticamente o mesmo sonho na mesma noite. Deus sabe ser tremendo, né? E isso tudo é para nos alegrar, queridos. Isso tudo é para nos renovar, nos reforçar, porque Ele sabe das nossas lutas todos os dias e Ele tem procurado nos alegrar. Maranata, o Espírito e a noiva dizem: vem, vem, Senhor Jesus, porque nós já lhe esperamos. Muito obrigada por essa experiência, Senhor. Obrigada, meu irmão e minha irmã, por você ter vindo até aqui. Deixe o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Que Deus nos abençoe.